do Bom Dia Feira, aqui prestando atenção no seu testemunhal, né? A gente acredita, né, que é muito fácil de se adaptar ao que é bom. Eu tenho certeza disso. A adaptação do ser humano ao que é bom, ela é imediata, porque nós fomos feitos para isso, né? Para viver coisas boas, viver boas experiências. A gente não pode subestimar, eu não costumo me acostumar, eu tenho dificuldade de me acostumar com isso. O que é bom, você foi feito para isso. A gente tem que se acostumar rapidamente com essas mudanças que estão acontecendo. Se tiver trazendo melhoria para a nossa vida, a gente deve dizer assim, olha, obrigado, Deus, porque isso tem facilitado a minha vida. Seja um carro bom, que traz segurança, conforto, bem-estar, né? Seja um medicamento, uma vitamina que a gente toma, mas que está trazendo qualidade de vida. Tudo que é bom pra gente, eu tenho que me adaptar rapidinho. Você imagina que foi a gente se adaptar com a internet, né? Porque, sobretudo, as pessoas assim mais idosas como eu, os jovens não, você pega uma criança de 5, 6 anos, ela administra esse smartphone com essa facilidade, a gente não, é mais demorado, mas eu achava o seguinte, bom, esse negócio aí, mano, não teve jeito, você teve que se adaptar, teve que entrar. Eu digo o seguinte, eu envelheço natural, mas eu quero gente jovem do meu lado. Olha aí aquela menina ali, a Bárbara, o Fernando, o Miro, a Ana Paula, porque esse pessoal é que está realmente com a mente voltada para esse momento. Imagina o senhor que é um educador, né? Imagina a responsabilidade que o senhor, que a senhora tem, os educadores têm com essa juventude, que é irreversível, não tem volta. Internet não tem mais volta. Ou o educador, ou o colégio se adapta a esse novo modelo, ou sucumbe, na verdade. Eu acho que é responsável. E o senhor fez hoje, diríamos assim, algo que exemplar. O senhor pegou o seu Colégio Santo Antônio, e hoje transformou hoje em autossuficiente em energia. Outra coisa, a energia solar. Sem termos ainda essa dramaticidade da crise hídrica, né? Não é isso? Lá em 2019. Olha aí. Hoje é uma urgência para todo mundo. Olha. Quando a gente pensou em sustentabilidade energética no colégio, foi sem ter ainda essa urgência da crise hídrica que está vivendo no país. Olha, a crise chegou e vai chegar mais. Não é? Nós vamos ter maiores crises porque o planeta está passando por modificações e se nós não mudarmos os nossos conceitos em relação ao nosso planeta, vai ser pior ainda. E ainda nós vemos aí a China, por exemplo, não quer abrir mão da sua economia. Os Estados Unidos não quer abrir mão da economia, ou seja, a Ásia poluição, não é verdade? Então, Frei, vamos falar aí das coisas realmente para este ano ainda, saindo da pandemia no Colégio Santo Antônio. Nós estamos muito esperançosos, Dilson, né? A gente acredita que 2022 será bem melhor do que foi 2020, 2021 tem sido um ano já de superação, como foi também 2020, mas assim de muita dificuldades que nós enfrentamos com aquela adaptação forçada da pandemia, mas a gente está diante daquilo que estamos realizando de investimento, nós estamos bem animados, bem confiantes e que para o Colégio Santo Antônio o ano de 2022 é um ano que tem de ser bem melhor, diante daquilo que a gente está, de fato, já organizando para 2022, diante daquilo que a gente está fazendo de investimento, que a professora Poliana, que está aqui conosco, a nossa coordenadora, vai detalhar melhor, investimento de mais parceria na parte pedagógica, parcerias que essa vai trazer mais ainda, né, competências e habilidades que vai ser, de certa forma, fundamental para a melhor aprendizagem dos alunos. Eu acredito que o que a gente precisa trazer para a educação em nosso Brasil, e particularmente no Colégio Santo Antônio, é a mesma realidade que a gente encontra de funcionalidade, né, num sistema bancário que funciona por conta da internet, por conta de uma tecnologia, aquilo que hoje se usa na medicina. Se pensar há 2 anos atrás, seria um absurdo, até para o Conselho de Medicina, falar em telemedicina, falar em teleconsulta, porque era ainda muito estranho para muitos médicos. Hoje, todos os planos de saúde oferecem teleconsulta, né, de todos os níveis de especialidade. Então, acredito que essas mesmas competências, essa qualidade que a tecnologia disponibiliza para vários setores da sociedade, por que não ter essa qualidade de serviço que a gente tem hoje no sistema bancário, enquanto serviço? A gente tem um sistema que funciona bem. Pensar o Pix, que é uma realidade hoje, isso é por conta da tecnologia. Pensar o que a gente tem hoje na medicina, tem que chegar para a educação. A gente precisa fazer essa integração de tecnologia com aquilo que é de mais precioso, que é o professor.
é o profissional que forma todas as profissões. Mas a gente precisa trazer esses avanços de tecnologia para dentro da sala de aula, sem medo, sem estar, de certa forma, resistindo a isso. Isso não acredito que a gente vai ter como evitar, porque já vai acontecendo até muitas vezes mais rápido do que a gente prevê. E nós, no Santo Antônio, acreditamos que o que nós temos de mais precioso é a formação humana. Mas essa formação humana está sendo casada com a tecnologia. Uma tecnologia que vai trazer muito mais qualidade de ensino, de aprendizagem para os nossos alunos. Um colégio que tem uma área aberta de mais de 50 árvores. Quando eu já entrei em alguns ambientes, quem já passou ali pelo aeroporto de Salvador, deve ter visto, na parte interna tem umas árvores de madeira, né? Quando a gente transita ali para chegar até o check-in, a parte do embarque, eu fico imaginando, meu Deus, a gente não tem árvore de madeira no Santo Antônio, a gente tem árvore de verdade. A gente tem mais de 50 árvores de verdade no Santo Antônio. É um privilégio. Quando você fala de meio ambiente, de qualidade de vida. E árvores frondosas, né? Frondosas. Árvores que estão aí há mais de 30, 40 anos. As crianças, elas têm contato de imersão, de experiência com a natureza viva. Não é algo pintado na parede, não é uma árvore de madeira, não é uma projeção. Não, é real. Né? Aquilo que eles têm contato é com um professor que ama aquilo que faz, com os profissionais que amam o que faz, mas com a natureza integrada a todo o seu espaço. Quando a gente pensa de desenvolvimento, sustentabilidade na energia, é aquilo que o Colégio Santo Antônio pensa há 59 anos. Você sabe, lembra bem mais do que eu, que Frei Monteiro sempre se preocupou, né? De preservar essa identidade de sustentabilidade, de ecologia, de meio ambiente, através do Colégio Santo Antônio, é a marca da qual a gente não pode se deixar perder, né? A marca, diria, indelével, né? De identidade franciscana, que o mundo hoje pede, né? O Papa Francisco, na Laudato Si, a gente precisa cuidar da casa comum. Então, esse espaço, que é o Colégio Santo Antônio, também é a casa, né? Por um turno, no mínimo, às vezes 2 turnos, dos filhos dos nossos queridos parceiros. Então, muitos alunos passam ali um turno, no mínimo um turno. Às vezes passam 2 turnos, num ambiente saudável, ético, de competências e habilidades que vão sendo proporcionadas àqueles alunos que amanhã estarão transformando o mundo. Seria contraditório se não fosse assim. Colégio confessional, ele tem que ser ético. Né? Então, no mercado que tem suas exigências, de forma que a gente lida com a concorrência, mas a gente não abre mão de uma identidade no qual ainda é inegociável. A identidade de valores humanos, éticos, que deve nortear a nossa ação dentro do Colégio Santo Antônio. E quantos cientistas saíram dali, né? Quantos doutores, quantos médicos, advogados, Procurador-Geral da República, hoje, Augusto Aras, o ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, o atual prefeito, né? Nosso atual prefeito, Aliás, o Bruno Dantas, segundo o que eu soube, está cotado também para essa vaga do Supremo Tribunal Federal. E já que o atual aí, indicado por Bolsonaro, está tendo uma rejeição, e segundo ontem eu tive uma informação, diz que pode dar Bruno Dantas. Fernando, parece que tem uma pergunta. Não, me ocorreu aqui porque vocês falavam a respeito dessa revolução tecnológica pela qual a gente está passando e como isso pode ser instrumento também na própria educação infantil. E aí, falando, né, sobre a própria estrutura do Colégio Santo Antônio e tudo mais, animais para as crianças terem, né, contato com os animaizinhos, ambiente, realmente eu também sou apaixonado pela estrutura porque conheço de perto. Mas isso traz um desafio também. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Tanto o Frei Cristóvão como a professora Poliana também pode falar sobre isso, porque talvez seja um momento até que traz uma facilidade e uma dificuldade até com os pais, né? Porque a criança aprende na escola, mas chega em casa, o pai está na frente, a mãe está na frente da tela o tempo todo. Acaba sendo uma educação quase que familiar também, né? Porque esse vício em telas, talvez a responsabilidade muito grande e maior seja até dos próprios pais também. Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, bom dia a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês e importante essa sua pergunta. Mas eu queria trazer um pouco do que Dilson contextualizou e que o Frei endossou. Não existe humano enquanto escola humanista, a gente tem que falar do sujeito humano, sem o meio ambiente, né? E hoje, como o Dilson bem falou, existe uma tecnologia que é um caminho que a gente não tem volta. Na verdade, a gente se adaptou a ela e a gente tem dificuldade quando a gente fica sem ela.
né? A gente já está tão adaptado a isso que quando ela nos falta em algum momento, um apagão de 2 semanas atrás, né? Das redes sociais, isso gera um problema para nós hoje, né? Humanos. E sua pergunta vai exatamente com o que a gente pensa enquanto tecnologia. A gente discutia ontem com os pais do 5º ano. A tecnologia não deve ser usada no sentido de forma aleatória. Então, quando a gente pensa o sujeito, o meio e a tecnologia, a gente entende que é esse sujeito que modifica o meio e que é esse sujeito também que dá sentido a essa tecnologia, que dá sentido e que dá funcionalidade. Porque se o aluno, se o professor, se o homem, né, não for sujeito na sua relação com a tecnologia, ele passa a ser dependente dessa tecnologia no sentido de usá-la para o que não tem funcionalidade. E aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo. Então, quando a gente fala de tecnologia da escola, na escola, quando a gente fala de uso de todos esses aparatos e que a gente foi obrigado, muitas escolas foram obrigadas a lidar com isso de maneira muito rápida por conta da pandemia e muito urgente por conta da pandemia, a gente entende que essa tecnologia, ela tem um fim pedagógico, ela tem um objetivo, uma funcionalidade que é pedagógica e educativa. Então, qualquer aparato, seja ele o celular, o computador, uma lousa digital, enfim, tantos recursos que a gente tem. Se o professor não for sujeito desse uso, se o aluno não for sujeito desse uso, se a própria família não for sujeito desse uso, ele perde o sentido. Para a escola, a tecnologia perde o sentido. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa essa tecnologia como um aparato que é para finalidade pedagógica de aprendizagem e de desenvolvimento do sujeito. Então, esse cuidado a gente precisa ter. E a gente precisa também ter o cuidado de que a gente não pode se limitar a ela. Né? Alguns questionamentos. Vai acabar o livro físico? Não, a gente tem o aparato do livro, que é online, né? Mas, não é nem online, né? Que é... Digital. Não necessariamente online. Que é digital, mas o caderno vai continuar, a escrita não vai morrer, né? Ela ganha outros sentidos, outros livros podem ser utilizados. Então, é apenas um recurso que a gente tem. Se a gente for pensar na história da humanidade, né? A gente saiu do papiro, a gente saiu da parede, né? A gente desenhava, registrava na parede. Hoje a gente tem um outro aparato. Então, isso, na verdade, é uma adequação com muito cuidado, com muita tranquilidade e com muita consciência do que estamos fazendo. E então, acaba ficando de legado para os próprios pais também, né? Para aprenderem com a escola a praticarem isso em casa também. Sim. Porque acaba que muitas vezes é uma muleta que o pai e a mãe têm, o menino está chorando, bota na frente da tela, mas é um prejuízo tremendo. E é importante a gente ter essa consciência escolar para com os pais também, né? Eu achei muito bacana isso que a senhora falou por conta disso. Que os pais também se conscientizem e ajudem a escola com isso, né? E assim, às vezes a família... E enquanto família, também me coloco enquanto família, a gente fala assim, mas é jogo educativo. Sim, é jogo educativo. O menino está interagindo com o jogo, mas o jogo está interagindo com o menino. Perfeito. Então, como é essa construção? Então, assim, onde está o humano nessa interação? Então, é isso que a escola se preocupa, né? A gente usa, mas os momentos de interação entre eles, entre os alunos e os professores, entre os alunos e a família, esse é um momento importante. Por mais educativo que seja, né, nem sempre é pedagógico. Show de bola. Ei, Cristóvão, como é que é o planejamento agora para o retorno 100% presencial? Como é que está essa demanda? Estamos na fase de escuta das famílias, né, fazendo uma pesquisa para ver a adesão, que isso deve ser feito de forma muito tranquila, né? Os pais estão, de certa forma, cientes da vontade do colégio de disponibilizar 100% de aulas, que hoje está no sistema híbrido, né? Que é alternando semana sim, semana não. E que, graças a Deus, nesses últimos 3 meses quase de aula, nós estamos muito tranquilos, sem nenhuma intercorrência. Isso nos permite dar um passo maior,
né? Permite a gente se adequar a esse decreto do Estado, que provavelmente segunda-feira sai o decreto do município, deve detalhar melhor, que o do Estado não está muito completo as informações, só informou que poderíamos atender aos alunos ali 100% de aula presencial, mas nós estamos planejando isso o mais breve possível, né? Provavelmente a partir da próxima semana, entrar na parte de escuta dos pais, fazendo essa pesquisa, para que a gente possa encaminhar. E aí Paulina pode detalhar melhor. Inclusive, os pais é que vão ser realmente nessa hora colocados a responsabilidade, né, também, né? Porque o colégio também divide a responsabilidade com os pais. Temos já alguns segmentos que já funcionam 100% todos os dias com os alunos no colégio. Mesmo assim, com a aula 100% presencial, 100% todos os dias no colégio, o Conselho Nacional de Educação determina até final de dezembro que a escola precisa continuar oferecendo aula online. Ela precisa. Né? Não está dispensado. Porque se a qualquer momento algum aluno precisar ficar em casa, ele tem esse direito ainda assegurado pela lei, porque essa lei é nacional. Então, ao mesmo tempo, alguns estados também já têm adotado esse sistema de aula 100%, né? Saindo do sistema híbrido, de aulas ali, semana sim, semana não, ou dia sim, dia não. Mas isso ainda não tira a obrigatoriedade de ter aulas transmitidas, né? Mesmo que tenha 100% dos alunos naquela sala presencial. O professor vai continuar usando um computador. O Colégio Santo Antônio, independente de termos aula online no próximo ano ou não, queira Deus que não vai mais precisar, vamos estar com 100% dos alunos todos os dias na sala de aula, mas nós fazemos investimento constante em termos de aquisição de equipamentos. Agora a gente adquiriu 50 computadores, né? Até demorou um pouco por conta dessa dificuldade do chip, que é mundial, né? Tá uma escassez de chip no mercado internacional, inclusive para a produção de carros. E nós tivemos que colocar, já tínhamos esses computadores sendo usados, mas era de outros setores, de laboratório de informática, do robótica. E agora nós já equipamos com todas as salas, com todos os computadores que vão ficar definitivos ali nas salas, para que os professores continuem usando o tempo todo, nos 2 turnos, daqueles computadores, além dos laboratórios que nós temos, né? 20 computadores na informática, mais 20 computadores na sala de robótica. Essa realidade de integração com a tecnologia é aquilo que a gente aprende no Colégio Santo Antônio. As coisas mais importantes não são coisas, elas são valores, são experiências. A gente aprende isso, né, a partir de uma relação muito saudável entre aluno, professor, entre gestor, funcionários. Que as coisas mais importantes da vida não são coisas, é aquilo que a gente elege na nossa vida, e não tem cifrão que dê valor a essas coisas. Então o aluno ele vai aprendendo que, por mais intensa que seja a vida virtual, aquilo que o Fernando perguntava, como é que essa relação de imersão, de experiência no colégio, como é que isso se dá em casa, às vezes, né? Pode até criar um pouco de conflito, porque em casa ele não tem essa realidade, no playground do seu condomínio não tem essa realidade, né? Está muito ainda reservado. Mas ele aprende que naquele espaço humanista do Colégio Santo Antônio, que ele interage, que ele faz experiência muito saudável ali, educativa, com os colegas, com os professores, com os funcionários, desde a portaria até o servente. Ele vai aprendendo que a vida é feita de relações. É aquilo que chama hoje de conectar, né? Conectividade, né? Conectar-se com a vida, né? É interagir, né? E isso que o Paulino estava dizendo, é interagir com o jogo, você consegue, mas o jogo não consegue interagir com você. Você interage com os streams, você interage lá assistindo uma série, um filme nessas plataformas digitais, nesses streams. É uma interação muito limitada, porque você não consegue fazer mais do que aquilo que ela lhe permite. Mas na sala de aula da escola, não. A interação é para a vida. Você está sendo formado para transformar aquilo que você já tem no mundo e que você pode ser melhorado. Essa é a grande finalidade da educação, né? Formar pessoas para que eles possam ajudar a melhorar o mundo. Ele não forma para si, mas se forma para o outro, para ajudar a melhorar o mundo, né? E as matrículas, professora Pauliana, como é que estão agora a fase? Sim, já abrimos matrículas desde 15 de setembro. Né? Desde 15 de setembro. Estamos aí, né? Visita praticamente todos os dias, então é só agendar pelo site www.casoc.com.br. A gente faz os agendamentos de matrícula, né, para os pais irem com as crianças, conhecerem. Então a gente tem uma programação
para que as famílias possam conhecer a escola, né? A partir conhecer a proposta pedagógica, conhecer o espaço da escola, alguns profissionais da escola, ter esse contato, né, com o colégio e a partir daí realizarem as matrículas. Temos também uma programação de workshops essa semana e na próxima semana. Ontem foi workshops com o pai de 5º ano da escola, hoje do 9º ano, que vai para o novo ensino médio, porque o ano que vem o primeiro ano, a primeira série do ensino médio, a gente já está com o currículo reformulado para o novo ensino médio, então existem algumas adequações, adaptações, então hoje a gente apresenta um pouco disso. Na próxima semana, na segunda, nós temos, e aí a gente convida, né, a comunidade para prestigiar, porque aí é aberto, para quem quiser conhecer mais de perto a proposta do Colégio Santo Antônio, assim, sem precisar de agendamento. A gente vai ter uma palestra com o Frei Mário Sérgio, que é o vice-diretor da escola, que vai falar sobre o humano em tempos de tecnologia. Então, vai tratar exatamente dessa questão humanista, que é a concepção do Colégio Santo Antônio, com esse tempo que a gente está vivendo. Então, a gente vai discutir um pouquinho apresentando a proposta do colégio. E na quarta-feira, a gente tem, dia 27, a gente tem um workshop para os pais do grupo 5, que vão para o primeiro ano. Então, a gente está fazendo workshops internos para falar um pouco da transição, né? Da educação infantil para o ensino fundamental, anos iniciais, dos anos iniciais para os finais e dos finais para o médio. Para que os pais entendam nova rotina, novo currículo, né? Toda essa adaptação. Novos materiais didáticos, enfim. Pois é, Frei. Eu fico grato com a sua presença, a professora Poliana também. A gente falar num colégio que meus filhos estudaram aí, a gente conhece de perto, né, como e quanta gente boa foi produzida ali, né? Então fica aí à vontade para o senhor falar algo mais. Agradece, Dilson, agradeço a toda a equipe, né? E o Colégio Santo Antônio, ele, além de ser visionário, ele aceita aquilo que Deus propõe. A gente não inventa modismo, a gente não inventa nada que seja simplesmente aquilo que o mercado está fazendo, mas ainda está testando. Não, a gente vai muito naquilo que Deus vai colocando no coração da gente. A gente vai sendo direcionado também por um viés, né, de crenças e valores religiosos que vai nortear a nossa vida. No meio de tantas incertezas, a gente tem que ter alguma certeza na vida, né? E uma certeza que eu trago comigo é que Deus está nos conduzindo. Quando a gente escolhe um profissional como a professora Poliana para estar conosco e as outras coordenadoras, a gente escolhe além das competências. Ela tem doutorado. Temos outra coordenadora que está concluindo o doutorado. O mercado hoje é exigente e as escolas não podem ficar fora dessa, né, essa seleção criteriosa, né, de pessoas que tenham competências e habilidades que realmente foram formadas para aquilo. Não está simplesmente improvisando ou simplesmente, né, no copia-cola, né, de internet, reproduzindo clichê ou chavões. A escola não compete mais isso, a educação não permite mais isso. O mercado é exigente, só se estabelece no mercado quem tem competências e habilidades verdadeiras e sustentada em valores éticos, que vai norteando aquilo que é, de certa forma, um grande diferencial na sociedade, né? A gente vive uma crise de valores hoje no mundo, né? A gente vive uma crise de valor. A gente via na pandemia o quanto nós somos vulneráveis, dizia ontem para as famílias que estavam reunidas conosco, e muito nos emocionou, a mim, Paulino, que estava lá, que no final a gente abriu espaço para os pais que estavam presentes falarem, perguntarem, e para nossa surpresa eles não perguntaram, eles agradeceram, chorando, né, emocionados, porque durante a pandemia eles foram testemunho de duas mães chorando mesmo, em lágrimas, me comoveu, porque elas diziam: Frei, eu estou aqui emocionada. Não sei se eu vou conseguir falar, ela dizia, né? Todas duas. Porque durante esse tempo todo, nós nos sentimos muito amparados, cuidado, né? O que vocês tiveram conosco, com nossos filhos. Em nenhum momento faltou assistência, faltou cuidado. As devolutivas que vocês nos davam, de certa forma, nos ajudava a sentir mais seguro, né? Isso para a gente foi assim uma surpresa, mas tamanha responsabilidade que aumenta quando a gente escuta isso, né? De pais que estão ali e no primeiro momento que tem de falar é para agradecer, e a gente fica assim, meu Deus, humanamente seria impossível, a gente não teria condição de fazer tanta coisa, diante de tanta vulnerabilidade que todo mundo viveu, as grandes potências viveram,
mas você nos permitiu cuidar de mais de 1.200 vidas diretamente os alunos, contando com 252 funcionários. Somando tudo no colégio, a gente tem um contingente de quase 5.000 pessoas. Você tem ali, contando alunos, professores, funcionários e as famílias que diretamente passam pelo colégio, são quase 5.000 pessoas que passam diretamente pelo colégio. E essa relação não foi interrompida, ela foi ressignificada, né, pela tecnologia. Em nenhum momento eu dizia para eles, vocês desocuparam o espaço físico, que não tinha condição por questão de segurança sanitária. Mas em nenhum momento vocês desocuparam o nosso coração, sempre tiveram presente em nosso coração. Então o espaço sagrado, que o coração sempre é o território sagrado do coração, então é o coração. Então se a gente tem essa responsabilidade afetiva de cuidar das pessoas, a gente sabe que isso requer amor, requer habilidade, requer competência. A gente não improvisa a educação. Não é por acaso que a gente está quase 60 anos formando lideranças que fazem a diferença no mundo e que isso é a nossa missão e vai continuar assim. Então a gente acredita que em 2022 muitas matrículas, muitos alunos que já estão conosco vão continuar e mais virão, porque a equipe de excelência que hoje a gente tem no colégio, a gente só tem a agradecer a Deus, porque é presente de Deus essa equipe maravilhosa que trabalha conosco. Viu? É Santo Antônio que abençoa. Professora, muito obrigado, viu, pela sua Obrigada, a gente aguarda, Adilson, todas as pessoas para conhecerem o nosso colégio, o nosso espaço. Estamos lá de braços abertos, né? A nossa intenção, como o Frei disse, é oferecer uma educação de qualidade, mas uma educação que vê esse sujeito como um ser integral, que a gente não pode só ver o cognitivo, mas o social, o afetivo. Então, tudo isso para a gente conta muito, né? Tudo isso é muito bem cuidado por nossa equipe de professores, nossa equipe do SOI, né, equipe de coordenação, todos os funcionários. Então, isso para a gente, a formação integral para a gente é de extrema importância, porque é esse humano que nos preocupa e que nos é missão, que nos foi dada a missão de cuidar e de desenvolver. Pois é, e lembrar que é um complexo hoje, os Capuchinhos, né? É um grupo, convento, um grupo forte, né? colégio, escola, rádio, a comunicação, temos, né? Integrada. Tudo isso faz parte dessa cultura aqui que nós estamos falando nesse momento, é que é uma formação também que a gente aprendeu, né? É um grupo sólido, forte, né? Ao que longo trabalha de forma harmoniosa e integrada, né? Um grupo Santo Antônio enquanto paróquia, fundação, enquanto colégio, né? Tudo feito com bastante sintonia. Verdade. E é aquilo que a gente vai trazendo de novidade no decorrer dos próximos meses. A gente pode ir apresentando para os pais e também futuramente detalhando também aqui na rádio, né? Okay. O Sistema Ângulo que está conosco, Líder em Mim, né? Os alunos do 6º ao 9º ano que vão trabalhar com computador, não mais com livro presencial. São realidades que a gente tem, né, de novidade substancial para 2022, mas a gente está apresentando agora para os pais e a gente vai apresentando na campanha de matrícula, apresentando também na mídia, partilhando com vocês. Obrigado a vocês. São muitas Obrigado de novidades coração, para 2022. Nós vamos agora. Deus nos abençoe. Vamos agora com o nosso